A vida de uma instituição é uma corrida de bastão. Um presidente passa o bastão para o outro, né? Eu sou a última presidente, ano que vem teremos um presidente novo, eu já cumpri meu tempo de mandato, não posso me reeleger mais, e vou passar o bastão para o próximo. O que tem sido uma constante na vida da ANUP desde que ela foi criada? A defesa intransigente da iniciativa particular na educação do Brasil e na reafirmação da sua importância. Deputado Daniel, eu fico contente de saber que o senhor se formou pelo INSPER. O INSPER é um sucedâneo do IBMEC São Paulo, que eu tive a honra de fundar. Eu sou fundador e dirigi o IBMEC São Paulo por 13, 14 anos. Então eu sei onde é que o senhor estudou. O senhor estudou numa coisa muito bem montada. E isso é o trabalho que nós fazemos dentro da ANUP. Nós trabalhamos pela qualidade acadêmica, através da legislação, construindo leis e construindo consensos dentro das comissões de educação, participando de audiências como essa e como outras, né? Nós acionamos a justiça sempre que achamos que os direitos das universidades particulares estão sendo solapados, né? Às vezes entramos menos do que gostariam os meus colegas. Toda vez que tem uma briga difícil, o telefone começa a tocar. E aí, Beth, você vai entrar? E aí, Beth, você vai para a justiça? Às vezes vou, às vezes não. Às vezes é preciso, é impossível. Vou dizer isso, uma vez eu ouvi de um assessor do ministro Padilha o seguinte: como é que uma pessoa com as suas ideias consegue se eleger presidente de uma associação de universidades privadas? Eu acho que toda vez que o interesse público se encontra com o interesse privado, o interesse público é o que deve prevalecer. Nós vivemos em prol de uma sociedade que precisa ser mais justa, que precisa ser inclusiva. E ao longo dos 35 anos, nós temos sido intransigentes na defesa do nosso direito de investir em educação. Então, toda vez que eu ouço aquilo, a nossa briga todo dia, educação não é mercadoria, eu acho graça, porque educação não pode ser mercadoria, mas não é mercadoria, é um serviço. Como saúde é um serviço. Por que saúde pode ter hospital privado e nós não podemos ter escolas privadas, né? Isso é uma medida meramente sindical, corporativa, para encontrar um jeito de encostar num setor e ficar ali dizendo que nós não somos legítimos. Nós estamos na Constituição, fazemos isso com grande qualidade e hoje oferecemos mais de 1,5 milhão de bolsas de estudo próprias, né? O deputado Daniel é um exemplo disso. Está ali a Anne, que representa a Edux. A Edux tem um conjunto de instrumentos para incluir, para trazer pessoas mais pobres, para fazer transição de carreira de esportes. Está ali o doutor Grimaldo e a doutora Ana Gilda, que representam sindicatos no interior de Minas Gerais, que estão lá trabalhando pela livre iniciativa, pelo direito de existir com qualidade. Então, ao longo dos 35 anos, um foi passando o bastão para o outro. Éramos uma pequena associação, fomos crescendo, continuamos crescendo. Como disse o Claudemir, houve um racha dentro da ANUP na hora de entrar com a DC 81, que perguntava ao Supremo: o artigo 3º da Lei do Mais Médicos é constitucional? Porque se ele é constitucional, tem uma bagunça acontecendo ali do lado. Tem consultor enriquecendo, vendendo por R$500 mil o direito de ter uma liminar que era imediatamente vendida para uma outra escola que quisesse abrir o curso de medicina, né? Então, ao longo desses anos, o que nós fizemos foi defender o nosso direito constitucional, legítimo, de existir com inclusão, com qualidade e trabalhando sempre para ajudar o MEC. Nós precisamos ajudar o governo a nos entender e a nos regular da forma correta e nos avaliar da forma correta. Nós não podemos ter a mesma régua para o Brasil inteiro. Uma nota 3 no interior do Nordeste, lá de onde veio a nossa senadora Damares, tem um significado totalmente diferente de uma nota 3 na boca do metrô na Avenida Paulista. Desculpa.
né? Nós não podemos deixar, e temos aqui representantes, como foi dito, de todos os tamanhos. Aqui tem uma empresa de capital aberto, ali tem uma empresa grande de capital fechado, aqui tem uma empresa pequena, ali tem uma empresa de tecnologia, que é uma EduTech. Nós não podemos deixar que essa diversidade morra por causa da obtusidade da forma de avaliação. Nós temos que avaliar os diferentes de formas diferentes, buscando sempre a mesma coisa: qualidade acadêmica. O resultado tem que ser o progresso social do nosso aluno. O nosso maior compromisso hoje é com a formação de professores. Nós formamos 80% dos professores que estão em sala de aula. Então não é possível que o professor na sala de aula não saiba ensinar. Ele tem que saber ensinar. E é obrigação nossa ajudá-lo a aprender isso. Ser professor é uma atividade complexa. E o senhor sabe disso, porque, aliás, também, com certeza, o senador astronauta foi professor, é professor. Você tem que administrar o tempo, você tem que entender o problema de cada aluno, e eles são diferentes entre si. Você tem que ajudar esses alunos sem perder outros de vista, né? Você tem que se atualizar. Você tem que ter inteligência emocional para entender o sofrimento daquele aluno e colocar o seu, às vezes, de lado, porque você está com um problema em casa, mas você tem que dar aula, você tem que chegar lá animado, ainda que você tenha problemas em casa. Então, formar esse professor com resiliência, com conhecimento, com técnica e com dedicação. Quem são os nossos alunos hoje de formação de professores? São alunos desiludidos, com baixos ENEMs, desvalorizados, né? Aliás, até que não motivados, coitadinhos, não sei onde encontram tanta força, mas desvalorizados, né? Os professores hoje apanham dentro das escolas, apanham dos pais dos alunos, né? E os diretores olham. Então, o que está acontecendo no setor de educação, principalmente educação básica no Brasil, é muito sério e condena o nosso futuro. Então, Alan, voltando à sua pergunta, o que nós fazemos ao longo desses 35 anos? O que nós fizemos? Nós acreditamos que a educação é a única forma, estou falando com você, Alan, é a única forma de progresso social, é a única forma que você tem de ser um cidadão pleno, é a única forma que você tem de construir um país justo. Não acredite em mais nada que não seja educação, é tudo embromation.